Cara comunidade, estamos dentro do tempo comum, escutando o texto do Santo Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho de hoje, nós temos a narrativa clara de uma cura, de um grande milagre que o Senhor operou, curou um cego. E em outro momento, no Evangelho de São João, um cego também de nascença, quando Cristo curou e o Sinédrio chamou para dar testemunho, e o Sinédrio querendo fazer que o cego que tinha sido curado negasse a graça que tinha alcançado, que coisa estranha. O cego ficou firme e disse: nunca se ouviu falar antes que alguém tenha curado uma pessoa que era cega de nascença? Então nós estamos aqui diante de um milagre, de um grande milagre, e que na verdade o Deus que nós acreditamos é um Deus de milagres. Nosso Senhor operava vários milagres, e para Deus nada é impossível. E eu queria conversar com vocês sobre dois milagres que eu escutei nessa semana, milagres que eu achei impressionantes, me chamaram muita atenção, e que eu queria compartilhar com vocês para motivar também que nós podemos ser esse Bartimeu hoje, que alcança a graça do milagre que nós necessitamos na nossa vida. O primeiro eu escutei ontem, estava assistindo o YouTube já de noite e passou um vídeo alternativo, aqueles que vêm assim sendo sugerido. E foi um vídeo que eu achei tão interessante. Era um vídeo sobre um urso polar lá no Ártico, no norte, que apareceu do meio do nada, lá no meio do mar, boiando sobre uma coisa de gelo. E tinha uma barca de pescadores, que não era média, mas estava lotada de pescadores, mas o barco era relativamente pequeno. O urso foi se aproximando, nadou até o barco, e depois voltou para o pedaço de gelo que ele estava. Os pescadores ficaram assustados, porque ele era de grande porte, se ele fosse querer bater lá poderia talvez virar o barco deles. E eles dizem que os ursos polares não chegam perto dos seres humanos. Então, eles ficaram achando aquilo estranho. Aí o urso nadava diversas vezes até o barco, soltava uns ruídos e voltava para o pedaço de gelo. Numa hora lá, ele se aproximou do barco, botou as patas lá dele sobre a parte do barco. O pessoal ficou tudo assim nervoso, e ele dava uns ruídos, dava uns gemidos, voltava para a pedra, depois voltou, ficou arranhando lá o barco e soltando uns ruídos, e o chefe lá da tripulação, ficou todo mundo achando muito estranho, sem saber o que é que o urso estava querendo. Ele achou que fosse fome, tinham feito uma boa pesca, pegaram um bom peixe, deram o peixe lá para o urso, mas o urso pegou o peixe e jogou no mar de novo. Eles viram que o urso não estava com fome, e ficaram querendo entender o que é que o urso estava querendo dizer com aqueles ruídos. Aí o chefe resolveu pegar o rádio de transmissão e pedir socorro. Se alguém que estivesse ouvindo pudesse ajudá-los naquele caso ali a entender o que estava acontecendo. Uma cientista que estava num grande navio ouviu, pediu as indicações do que estava acontecendo, se dirigiu até o local, conseguiu chegar até o local, no meio lá das geleiras se desfazendo. Aí eles ficaram fotografando, eles estavam nesse barco, um grande grupo de cientistas, e ficaram com binóculo vendo o urso e tudo, e foi, queriam entender o que é que o urso estava fazendo. Depois de muito ler os sinais do urso, aí viram que era uma ursa, que era uma fêmea, e que ela ficava fazendo uns ruídos, e às vezes parava e olhava sempre para a mesma direção. Depois de muito analisar, e não foi uma coisa fácil, acharam que ela estava indicando para um caminho que talvez fosse os filhotes dela. Aí eles resolveram, os dois barcos, o maior, que tinha chegado dos cientistas, e o menor, acompanhar a direção da ursa, e a ursa foi nadando na frente deles. Eles entraram muito no mar, a tal ponto que a cientista lá teve que se localizar nos mapas para onde é que eles estavam entrando.
Depois de muito entrarem no mar, e a ursa sempre nadando em direção, o cara lá de cima, vendo no binóculo, viam pequenos pontos brancos se mexendo. Ele avisou que tinha uns pontos brancos se mexendo na geleira, se dirigiram para o local. Depois de muito tempo, gente, eles viram 2 filhotinhos bem pequenos. A ursa foi até lá, eles se aproximaram, eles fizeram toda uma forma de socorrer, de tirar que esses ossinhos, eles estavam sobre uma pedra de gelo que tinha se deslocado da outra geleira maior. Pelo jeito que dá a entender, é que a ursa sabia que se fosse pegar aqueles bebês, aqueles filhotes dela, fosse botar na água fria, eles iriam morrer, que eram bem pequenos. Então, eles fizeram todo um jeito, conseguiram pegar esses filhotes. A ursa vendo, colocaram os filhotinhos na geleira maior, que não estava quebrada, e eles ficaram lá. Se vocês vissem as fotos, foi tudo registrado. Se vocês vissem as fotos da paz, da serenidade, da ursa, mãe, com os filhotinhos depois com eles, cara, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Então, assim, eu vi nessa narrativa tantos milagres, não é? O milagre daquela ursa encontrar aquele barco ali no meio daquele mar perdido no fim do mundo. Depois, o chefe do barco conseguiu uma cientista e um grupo de cientistas para poder entender o que estava acontecendo. E esse pessoal ia até longe para salvar esses 2 filhotes. Mas quantas coisas a gente poderia, cada um de vocês tem uma lição de vocês aí dessa história. Eu não digo que é apenas um instinto materno que tinha naquela ursa, ela tinha uma inteligência, e uma esperança. A ursa teve uma esperança, o animal teve uma esperança, ela nadou longos quilômetros para poder encontrar aquele barco. Ela viu que não podia socorrer aqueles filhotes dela, foi nadando no mar dentro, esperando encontrar socorro. E quando encontrou os seres humanos, os homens lá, ela entendeu que eles podiam socorrer. E ficou dentro da incapacidade dela de comunicação, fazendo gestos e sinais, indicando como essa ursa foi inteligente, não é? Para indicar que tinha um problema e que era o lugar dos filhos dela lá. Gente, é muita coisa dentro de uma história dessa. E como é que vai ter um barco ali para socorrer aquela ursa? Naquele fim de mundo, se Deus socorre, no fim de mundo daquele, uma ursa, como é que Ele não vai nos socorrer? Como é que Nosso Senhor não vai cuidar da gente? Deus não vai cuidar da gente? Então tem muitas coisas para a gente ver numa história dessa. Também hoje no texto da primeira leitura tem que um dos sinais, não é? Um dos sinais de Deus, da graça de Deus, quando terminasse o exílio, começasse uma vida nova, é que voltariam cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. As mulheres grávidas, as mães, são sinal da graça de Deus no meio do povo. Então, se um animal, com a pouca inteligência que tem, consegue zelar pelos seus filhos, e nós que temos tanta inteligência, e nos dizemos Homo sapiens, a espécie dos sapientes, como é que nós não vamos ter sabedoria para cuidar, para zelar, para proteger as nossas crianças e abandoná-las nas mãos de governantes que querem a morte das nossas crianças? Onde é que está a nossa inteligência sobre isto? Então, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Essa ursa para cada um de nós. E você que às vezes está cansado, ou está achando difícil, está semeando entre lágrimas, como diz hoje o texto do Salmo, com seu filho, aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Colherão com alegria. Tudo que você semeia de bom no seu filho, na sua família, você
pode esperar, tem esperança, como aquela ursa teve ou muito mais, que haverá de colher com alegria, Deus não haverá de lhe faltar. Mas outro milagre que me chama muita atenção, antes eu queria falar desse cego Bartimeu. Cego Bartimeu era um cego, um mendigo que estava lá na saída de Jericó, e ele, pelo jeito, era uma pessoa pobre, porque estava lá no meio do caminho, era uma forma de dizer que estava à margem da atenção, do amor das pessoas da sociedade, e tinha que viver de esmolas. Então, aquele que era um mendigo, na verdade, ele era uma pessoa muito rica, porque ele perdeu tudo, perdeu até a visão, mas não perdeu a fé em Deus. Quando nosso Senhor foi passando por ali, ele teve fé em Deus que Jesus podia curá-lo. Então nós podemos perder tudo, gente, mas não podemos perder a fé, não podemos perder o amor, não podemos perder a esperança. Então esse cego, na verdade, ele nos ensina muitas coisas, e ele alcançou a graça do milagre que ele desejava. Mas então nós também podemos ser esse cego Bartimeu, que se coloca confiante em Deus e nosso Senhor para alcançar a graça que nós desejamos, o impossível aos olhos humanos, mas que não é impossível para Deus. Mas essa semana um amigo meu de juventude me procurou, uma pessoa que eu devo muito, é o Jenner, devo muitas coisas ao meu querido amigo Jenner. Ele me procurou essa semana, fazia tempo que não o via, e fiquei sem saber o que ele desejava, e tive uma longa conversa com ele, e a conversa foi impressionante, foi um milagre que eles alcançaram em família. A história vai começar difícil, mas depois vai terminar bem. Então ele disse que tinha um irmão mais velho, com 64 anos, em 2019, estava andando na Domingos Olímpio, perto do Lourenço Filho, de bicicleta, a bicicleta de trás engancha na bicicleta dele. O cara de trás cai, faz umas escoriações, ele voa e quebra, e o braço dele fica fora do lugar, não fica exposto, mas fica fora do lugar. A ambulância chega, vendo que o caso dele era mais grave, manda ele para o frotão e o outro para o frotinha. E nisso a família dele é comunicada do acidente que teve. E o Gênesis se lembrou que tinha um outro amigo que trabalhava no frotão, telefonou para ele, ele disse assim: por acaso eu estou aqui no frotão, vou sair daqui a 1 hora, eu vou descer e vou ver esse seu irmão. Quando ele chegou, o irmão dele já estava botando sangue por tudo que era parte da cabeça. E eles chegaram, o médico, ele disse, ele não tem condição de sair daqui, ele tem que ser operado imediatamente. Aí quando o médico chegou, disse para a família, das duas uma, ou ele morre aqui, ou ele morre nas minhas mãos na cirurgia. A irmã disse, que ele morra nas suas mãos, doutor. E ele foi operá-lo. Foi operado. O médico disse que ele teve 40% de derrame dentro do cérebro, perdeu 40% do cérebro e estava, bem dizer, em morte cerebral e que não tinha mais jeito. A família ficou muito sofrida, começaram a preparar o funeral. Ele telefonou para os amigos de um grupo de oração dele para pedir orações. Tinha 2 médicos nesse grupo de oração, um médico de transplante. O médico de transplante perguntou o que estava acontecendo. Ele vai ver na lista de transplante. Ele disse para o Gêner, ele não está morto, ele não está em morte cerebral. Ele está muito mal, mas não está em morte cerebral. Ele deve ficar em observação 24 horas, se escapar 32 horas, depois 72 horas. E assim foi. Ele não morreu. Foi levado para casa. E esse meu amigo também estava fazendo um trabalho para a autoclínica. O chefe, dono da autoclínica, na aldeota, deu todo o atendimento para ele. Ele foi tendo atendimento, foi para casa. Aquele tratamento em casa dos planos de saúde, ele foi melhorando e foi tirando o tratamento. Mas depois que
foi retirado o direito de ter o tratamento em casa, a família viu que tinha que mandar para uma clínica de repouso que eles não tinham condição de cuidar. Foi. Mas a clínica de repouso, eles acharam muito estranho, porque disse que ele melhorou tanto na clínica de repouso, foi melhorando, ele era ateu, passou a rezar 60 terços por dia, 60 terços por dia, foi melhorando. Aí ele disse que o anjo da guarda dele começou a se comunicar com ele, começou a dizer que ele ia se levantar, que ele iria dar, e que ele iria testemunhar o que Deus tinha feito na vida dele, o poder de Deus na vida dele. Aí ele tinha ficado em coma 4 meses, só ele tinha as senhas da firma, a firma faliu, perdeu tudo. Depois que ele saiu do cama, reconhecia todo mundo, falava com todos os médicos, tudo admirados, como é que ele saiu de uma coma de 4 meses, naquela situação, e como é que ele estava se recuperando. Aí ele disse para o Gênesis, meu amigo, que pediu uma bengala. Ele disse, não, peraí, está muito cedo. Aí ele disse assim, você não acredita em Deus não, né, Gênesis? Você não acredita em Deus não, né? Deus disse que eu vou andar, e eu vou andar. O Gênesis disse que ficava assim, né? Gente, há 10, 15 dias atrás, ele começou a andar. Dá uma salva de palmas para esse negócio, gente. Ele me mostrou, esse meu amigo, o vídeo dele andando, eu não quis acreditar. Mostrou as fotos dele, como era antes, como é que estava a situação dele. A gente podia dizer que era vida vegetativa para o resto da vida. Voltou a andar, gente. E o mais interessante de tudo é que ele perdeu tudo. Mas o Gênesis diz que ele não reclama de nada. E só fica agradecendo porque ainda tem a vida. Ainda vive. Eu fiquei também assim muito chocado com isso. Porque às vezes a gente vive, né, gente? A gente não sabe agradecer a vida da gente. A gente reclama de tanta coisa. Ele perdeu tudo, pessoal, que tinha. Uma espécie de Jó, mas não perdeu a fé dele. Aliás, ele nem tinha fé. Passou a ter fé. Aí o Gênesis veio me procurar e eu disse assim, mas eu fiquei assim imaginando alguma coisa, né? Eu estava muito feliz de ouvir aquela história, porque eu senti um milagre assim tão belo diante de mim, e saber daquela história que eu poderia não saber. Aí o Gênesis veio me pedir, Marcos, eu queria pedir que você o confessasse, que ele nunca se confessou. Eu disse, olha, Gênesis, eu faço isso com todo prazer, com toda alegria. Para mim é uma honra poder testemunhar esse milagre na vida do seu irmão. E o milagre é assim, sabe, gente? Quando a gente alcança o milagre, não é um milagre para ficar só com a gente. É para a gente testemunhar para os outros. Então, hoje também aqui no texto do Evangelho, o Bartimeu, depois que é curado, segue Jesus pelo caminho. E era isto que eu queria pedir a Deus. Como Deus me manifestou de uma forma tão simples e tão bela, o quanto Ele está perto de nós, que Ele, escutando as nossas preces, alcance o milagre que você, que a sua família necessita receber no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Porque para Deus nada é impossível. Vamos todos dizer, porque para Deus nada é impossível.